nossa fortaleza. Bendito seja Deus, o nosso escudo. Ele reina vitoriosamente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Seu poder é semelhante ao grande mar. Sua graça trouxe vida para mim. E agora sou vitorioso. Bendito é o nome do Senhor. Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Bendito seja Deus, o nosso escudo. Ele reina vitoriosamente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O seu sangue livrou-me da escravidão. Seu amor opera nova vida em mim. E agora sou dele eternamente. Bendito é o nome do Senhor. Bendito seja Deus, a nossa fortaleza. Bendito seja Deus, o nosso escudo. Ele reina vitoriosamente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Tudo bem? Que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo se faça presente hoje na sua casa, na sua família. Eu sei que eu tô sumido, né? Mas é porque nessa pandemia eu não tô podendo frequentar os dias de gravação, não tô podendo sair muito de casa. Mas então, aqui de casa mesmo, eu gostaria de receber os irmãos para esse culto. Que Deus nos abençoe. E eu queria começar lendo o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 e 12. Jeremias 29, versículo 11 e 12. A palavra de Deus vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Então a gente precisa ter sempre a certeza de que Deus nos ouve. Deus, ele não está alheio a tudo isso que está acontecendo. Pelo contrário, os planos dele, é ele quem sabe. Então, a gente vai começar louvando o nosso Senhor, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Que o Senhor possa se fazer presente durante este culto, na casa, no lar, com a família de todos que estão agora assistindo essa transmissão, Senhor. Cuida de nós, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Assim como a noite aguarda o sol, com a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como um rio anseia pelo mar. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerras, novos céus e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre
sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar. E o dia da vitória em que virá o meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo, eu te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Comigo, ó Senhor, glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor, glórias ao Deus eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Esse é o momento onde nós adoramos ao nosso Deus com os nossos recursos, com aquilo que o Senhor tem confiado às nossas vidas. E nós agradecemos sim ao Senhor, nós fazemos parte desse momento com muita gratidão, porque Deus tem cuidado. Deus tem cuidado dos nossos lares, Deus tem cuidado da sua igreja. E eu queria ler com vocês um texto que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso número 44 e 45. Olha só que a palavra do Senhor diz: todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu me alegro de fazer parte dessa igreja que, mesmo diante dessa pandemia, nós temos percebido quanto Deus tem sustentado essa comunidade através do compromisso dos membros dessa igreja. E não só isso, a nossa igreja também tem feito a diferença, pois eu me alegro em poder dizer isso, que na nossa igreja nenhum membro passa necessidade, porque a nossa comunidade é uma rede de cuidado, onde nós cuidamos do nosso povo, onde nós cuidamos da nossa cidade, onde nós cuidamos das pessoas que mais necessitam.
Eu vou até mostrar para vocês uma foto nesse momento. Nós recebemos um número bem grande agora, de começo de mês, doação de mantimentos que vão ser destinados a famílias que estão necessitando. Então, eu agradeço, porque juntos, o pouco de cada um se torna em muito nas mãos do Senhor. E juntos nós continuamos sendo a ação de Deus, demonstrando a generosidade de Deus na igreja e através da igreja, para aqueles que mais necessitam. Esse é o momento de contribuição financeira, onde os membros da nossa igreja participam com alegria, com compromisso e com fé. Você que está nos assistindo pela primeira vez, não precisa ficar constrangido, você tem a liberdade de participar desse momento ou não. Mas eu gostaria de orar pela sua vida e orar por todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pelo teu sustento. Apesar de momentos difíceis, desafiadores, o Senhor tem cuidado dos nossos lares, das nossas famílias. Senhor Deus, nós agradecemos porque nessa igreja e através, ó Pai, da generosidade, do compromisso mútuo, ninguém passa necessidade. Pelo contrário, Senhor Deus, famílias são cuidadas, sustentadas, ajudadas, e que o Senhor continue usando essa igreja, Senhor Deus, para ser um sinal visível do teu reino. E que famílias, sim, sejam acolhidas, que vidas, ó Pai, sejam abençoadas, que essa cidade, Senhor Deus, seja abençoada através dessa igreja e do compromisso dos membros dessa igreja. Mas nós clamamos de maneira especial que o Senhor venha intervir, ó Pai, sobre a vida daqueles que se encontram desempregados, por aqueles, ó Pai, que estão passando por dificuldades pela empresa, ó Pai, ou pela empresa que trabalha, empresa que administra. Senhor Deus, que o Senhor traga o sustento, que o Senhor possa abrir portas, que a tua mão, ó Pai, de providência esteja sobre cada família que nos assiste nesse momento. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você poderá participar desse momento através de contribuição digital, fazendo transferência, enquanto nós louvamos ao nosso Deus, será transmitido aqui os dados da nossa igreja e você poderá contribuir. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor.
Nesse momento, então, nós vamos nos preparar para a mensagem. Nós vamos orar, vamos fazer uma oração de iluminação. Senhor, nosso Deus, querido Pai, nós clamamos a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, para que a nossa mente, o nosso coração possa ser iluminado e que possamos assim, ó Pai, receber a clareza da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos toque nessa noite, que possamos ouvir a Tua voz, pois o nosso coração, o nosso ser está sedento em ouvir o Senhor. Fala conosco, ultrapasse a tela desse celular, ultrapasse a tela dessa televisão ou desse computador, e que através, ó Pai, dessa transmissão que o Senhor esteja agindo, transformando, restaurando. Fala conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens do mês de julho, onde nós estamos falando sobre coragem, princípios para vencer o medo. Nós começamos essa série semana passada, onde nós conversamos sobre vencer o medo diante das frustrações. E nós aprendemos a partir de Abrão que mesmo diante das frustrações, nós temos um Deus que promete ser aquele que nos protege como escudo, o Deus que está conosco, ao nosso lado, mesmo diante das frustrações e decepções. Nós conversamos semana passada que o medo, conforme a Bíblia, começou lá em Gênesis capítulo 3, verso 8 e 10, quando o homem se desconectou com Deus, quando os nossos primeiros pais se rebelaram contra o Senhor e tiveram medo e se esconderam do próprio Deus. O pecado faz isso. O pecado nos faz nos afastar de Deus, sendo que é Ele quem nós devemos buscar diante dos momentos mais difíceis da nossa vida. O medo é a dúvida do amor e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas hoje nós vamos conversar sobre o medo diante das mudanças inesperadas. Como você lida com mudanças? Como que você enfrenta momentos na sua vida onde você precisa mudar, ou a sua rotina é uma constante mudança? Eu me lembro de um período da minha vida, quando estava lá no seminário, que foi um período onde toda semana era uma mudança. Eu residia lá em São Paulo, mas eu tinha um dia da semana, que era quarta-feira, que eu fazia uma visita a uma tia que morava sozinha, que morava na cidade de Cotia, e eu pousava na casa dela. Depois eu voltava para São Paulo, onde eu morava. Chegava na sexta-feira à noite, depois do seminário, voltava para Sorocaba, a cidade dos meus pais, a casa dos meus pais, para que no sábado à tarde eu já pegasse o ônibus e fosse para Pilar do Sul, onde eu trabalhava como seminarista. E eu ficava em Pilar do Sul no sábado e no domingo, e voltava para Sorocaba, na casa dos meus pais, apenas no domingo à noite, para na segunda-feira começar tudo de novo, pegar o ônibus, voltar para São Paulo. Me lembro que naquela época a minha esposa Érica, que era minha namorada, dizia que a minha mochila era a minha casa. Toda semana, um lugar diferente, mudanças, rotinas diferentes. O fato que nem todos nós enfrentamos mudanças e rotinas diferentes com tranquilidade. Na verdade, a maioria de nós lida com mudanças com certo medo, com dificuldade, porque mudanças tiram de nós a zona do conforto e nos coloca muitas vezes em cenários onde nos sentimos incomodados, inseguros. Sim, a vida é marcada por mudanças, e mudanças muitas vezes que são inesperadas. E foi exatamente isso que aconteceu diante dessa pandemia produzida pelo Covid-19. A nossa vida mudou. A rotina de muitos na sua vida profissional foi mudada. A rotina, até mesmo familiar, de encontro com outras pessoas, de encontro de pessoas mudou.
A nossa vivência como igreja também mudou. Então nós estamos vivendo sim num tempo de mudanças inesperadas. Muitos estão enfrentando mudanças financeiras, mudanças muitas vezes na sua faculdade, muitos tiveram que trancar a faculdade. Sim, essa situação nos colocou num cenário de mudanças inesperadas. O interessante é que um autor, teólogo, escritor, chamado Mike Gorin, ele analisando um pouco esse período que nós estamos vivendo, ele identificou que essa mudança promovida pelo Covid-19 revelou no coração do ser humano 6 ídolos que controlam a vida ou que tendem a controlar as nossas vidas, mas que diante dessas mudanças, esses ídolos foram confrontados, esses ídolos foram incomodados, e por isso muitas pessoas, diante desse cenário de mudança inesperada, se encontram com medo, se encontram inseguras, se encontram entristecidas. Mas quais foram os ídolos que esse cenário de mudança revelou, que muitas vezes tem controlado o coração das pessoas? O primeiro ídolo é o dinheiro. E diante desse cenário, o dinheiro, recurso, sustento mudou. Até mesmo o poder do dinheiro. De que vale o dinheiro se você não pode sair para se divertir, não pode sair para fazer compras? De que vale o dinheiro se você, com o dinheiro, você não consegue comprar uma vacina ou até mesmo um remédio contra o coronavírus? Mas não só isso, essas mudanças geradas pelo Covid-19 também revelou o ídolo da carreira, da vida profissional, onde muitas pessoas faziam do trabalho uma fuga da sua vida, da sua família, e agora alguns que tiveram o ritmo do trabalho diminuído, ou até mesmo se estão trabalhando em casa, estão desesperados, porque viviam para o trabalho. Um outro ídolo também é a empresa, porque nós vivemos numa sociedade que sempre incentivou a autonomia, onde as pessoas deveriam cada uma abrir a sua empresa, se tornarem empresários. E agora nesse cenário, muitos estão tendo imensas dificuldades de administrar, de cuidar de suas empresas. Não só isso, mas também o prazer. Interessante que como as pessoas estão incomodadas, porque o ídolo do prazer atrapalhou a rotina de muitas delas. Ou melhor, esse coronavírus atrapalhou esse ídolo tão forte da nossa geração que é o prazer. As pessoas não podem fazer suas viagens, as pessoas não podem encontrar e fazer grandes festas, churrascos, confraternizações. Mas mesmo assim, esse ídolo é tão forte que mesmo não podendo, mesmo colocando a vida em risco, as pessoas não abrem mão do prazer. Sim, inventam festas, inventam confraternizações, praticam seus esportes, mesmo colocando a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. Um outro ídolo também revelado nesse período foi da autonomia. Eu faço com a minha vida o que eu bem entendo. A vida é minha. E de repente vem então a crise e fala, não, você tem que usar a máscara. E as pessoas entram em crise com esse pequeno utensílio, dizendo, não, a vida é minha, eu não vou usar máscara. Não, você não pode ir no mercado, ou melhor, você deve evitar. Não, eu vou assim, a vida é minha. E diante desse cenário, a autonomia das pessoas foi colocada em xeque. E muitas pessoas, quando viram esse cenário onde elas perderam, de alguma maneira, o poder da autonomia, elas se sentiram frustradas, amedrontadas. Bem, esses ídolos, que de alguma maneira foram abalados e incomodados nesse período de mudanças inesperadas, revelaram que o nosso coração muitas vezes está sendo controlado por esses ídolos. Mas o nosso convite é vencermos o medo e experimentarmos a coragem daqueles que possuem o seu coração alicerçado
em Deus. O Deus que não só confronta os nossos medos, mas o Deus que diz ao nosso coração: não tenha medo, coragem. E hoje nós vamos aprender através da vida de Jacó a como lidar com mudanças inesperadas. Por isso eu queria convidar você então a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 46. Livro de Gênesis, capítulo de número 46. Nós vamos ler os 4 primeiros versos desse texto. Gênesis, capítulo de número 46, os 4 primeiros versos. Olha só o que o texto diz. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Até aqui. Para você entender um pouquinho como que o nosso tema de hoje se conecta com esse texto, nós precisamos entender o contexto desse capítulo de número 46 de Gênesis. Nós conversamos semana passada sobre Abraão, que Deus prometeu a ele um filho, e a partir da sua descendência, Deus iria abençoar todo mundo. Então Abraão teve seu filho chamado Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E nós temos então esse momento, capítulo 46. O fato, meus queridos, que o texto vai nos apresentar nesse momento que Jacó tinha aproximadamente 130 anos. Calma, eu não vou entrar no detalhe se essa idade está certa ou se a maneira que na antiguidade se contava os anos era diferente, mas a grande questão é que Jacó, ou como diz aqui o texto, Israel, que foi o nome que Deus deu também a Jacó, ele era um homem já idoso. Isso significa também que ele já se encontrava no momento de vida de estabilidade. Ao longo dos anos, ele construiu bens, conquistou propriedades. Ele estava no momento onde era só esperar os dias passarem, onde ele tinha total tranquilidade de recursos, de sustento. Mas não só isso. Diante de tudo isso, surgiu uma crise inesperada. Um período de grande fome em toda aquela região. De que valeria todo o dinheiro, todos os recursos que Jacó tinha, se não tinha como comprar comida, porque não tinha lugar que possuía comida. Mas então, ouviram-se rumores que o Egito, que era governado por um jovem administrador, se preparou com antecedência nesse período de fome e que estavam vendendo mantimentos. Então Jacó envia seus filhos para o Egito para comprar mantimentos. A história é longa, tudo bem? Depois você leia os próximos capítulos na sua casa. Mas o fato é que esse jovem governador lá no Egito era um dos filhos perdidos de Jacó. Depois de encontros e desencontros entre esse filho de Jacó, José, e os seus demais irmãos, os filhos de Jacó retornam do Egito. Então trazem a Jacó um convite, dizendo: pai, José, que é o governador lá do Egito, eu estou resumindo a história, tudo bem? Mas os filhos então chegam para Jacó dizendo: olha, o nosso irmão José, que é o governador do Egito, está convidando o Senhor e toda a nossa família para que nesse momento de crise possamos morar lá no Egito e sermos cuidados por José. Então, Jacó, ele tem diante dele esse cenário
de mudança. Eu fico imaginando que Jacó era aquele homem que conhecia os seus vizinhos pelo nome, vizinhos de décadas. Eu fico imaginando que Jacó era daquele homem, assim como meu avô, que no final da tarde ia até um ponto da rua, onde se encontrava com outros senhores, e ali batia um papo, trocava informações. Fico imaginando que Jacó era aquele homem que fazia o caminho da casa até a padaria, ou da casa até o supermercado, até de olho fechado, porque conhecia muito bem onde morava. Mas agora, diante da estabilidade, foi afetado por uma crise e se vê diante da necessidade de tomar a decisão por uma mudança, de sair da sua região e para uma outra região onde ele não conheceria os vizinhos, um povo que falaria uma outra língua que ele não conhecia. E diante desse cenário, eu e você podemos aprender lições preciosas de como nós devemos lidar com mudanças inesperadas. Bem, diante das mudanças inesperadas, tenha a disposição de realizar a decisão necessária. Veja só o que o texto diz, verso 1. Israel, tudo bem? Jacó, ele recebeu esse nome de Deus, Israel. Nós não estamos falando aqui do povo de Israel, mas Israel, Jacó. Diz o texto, Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar de Beceba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Jacó, ele se viu diante então de um cenário de mudança. E eu sei, nós seres humanos não gostamos de mudanças. Porque a mudança nos apresenta muitas vezes o desconhecido, o incerto. A mudança às vezes exige de nós mais esforço, mais dedicação. E a nossa tendência é o conforto, é o seguro, é o estável. Mas o fato, meus queridos, querendo ou não, a nossa vida é feita de momentos onde se faz mudanças necessárias. Onde nós precisamos sim lidar com a realidade de tomar decisões em direção a mudanças. Quando nós começamos essa crise ou essa pandemia, eu me lembro, e assim como você, nós tínhamos expectativa que tudo isso fosse passar em dias, no máximo semanas. Eu me lembro que logo no começo, quando eu me reuni junto com alguns pastores, e alguns falavam que talvez voltasse só em julho, ou em setembro, agosto, eu lembro que eu via isso com certo espanto, dizendo, não, logo vai voltar. E o fato que não voltou ao normal. E a única certeza que nós temos diante dessa pandemia é que nós não temos certeza de nada. Então não dá mais para nós esperarmos que as coisas voltem ao normal, porque é muito provável o normal já não mais existe, mas haverá, na verdade, um novo normal. Por isso, nós precisamos sim nos adaptar diante dessa realidade e tomar as decisões de mudanças necessárias. Algumas mudanças que nós precisamos tomar é exatamente sobre reinventar a manutenção dos nossos relacionamentos afetivos. Sim, nós não sabemos quando nós teremos de fato a oportunidade de visitar novamente os nossos amigos, de nos reencontrar em num grande encontro com a nossa família. Diante dessa incerteza, nós precisamos reinventar, porque nós não fomos criados por Deus para vivermos em isolamento. Pelo contrário, diante do isolamento, a gente surta, a gente enfrenta uma certa confusão emocional, mental. O ser humano foi criado para relacionamentos, mas como então manter relacionamentos nesse cenário? Nós precisamos reinventar. Nós precisamos sim entender
que nós precisamos sim fazer ligações, tomar a iniciativa de se conectar com amigos que fazem bem ao nosso coração, criar de alguma maneira ou recriar novas estratégias para continuarmos conversando, abrindo nosso coração para outras pessoas, desabafando nossas preocupações, mantendo os nossos relacionamentos, sejam eles entre amigos, familiares e até mesmo irmãos da fé. Nós precisamos reinventar a maneira que nós cuidamos dos nossos relacionamentos, para que mesmo diante desse cenário, possamos permanecer unidos, em comunhão, mantendo boas amizades, para o bem do nosso emocional, do nosso coração, da nossa mente. Nós precisamos também recriar nossas rotinas. Alguns ainda estão tendo dificuldade, eu não sei. Alguns estão tendo que trabalhar em casa, alguns estão tendo que ficar mais isolados dentro de casa, estão perdidos com rotina, com horários, com agenda. Diante desse novo, nós precisamos então recriar rotinas e procurar mantê-las. Sim, nós não podemos mais sair no mercado com certa facilidade, na padaria, ou aqueles que estão tendo dificuldade de ir trabalhar, mas construa uma rotina. Organize o seu dia. Cuide sim das suas tarefas. Organize suas responsabilidades. Tenha o tempo também para cuidar do seu físico, do seu emocional. Tenha o tempo também de reservar para alimentar e cuidar da sua espiritualidade. Nós não sabemos quando a nossa rotina irá voltar ao normal. Então, diante disso, construa uma nova rotina e mantenha com organização e perseverança. Não só isso, mas talvez você precise tomar uma decisão em relação sobre a sua espiritualidade. Muitos que estão nos assistindo precisam reassumir a responsabilidade com a manutenção da sua espiritualidade e da espiritualidade da sua família. Recentemente eu ouvi de um pastor dizendo que antes dessa pandemia afetar os Estados Unidos, os pastores dos Estados Unidos fizeram uma videoconferência com os pastores da Itália, que a Itália já estava antecipada, ou antes dos outros países, estava sendo profundamente afetada pelo coronavírus, e eles quiseram então ouvir desses pastores o que eles deveriam aprender quando o coronavírus chegasse nos Estados Unidos. E a lição desses pastores italianos que foi transmitida foi: ensine o seu povo a manter a leitura da palavra de Deus e aprender a cuidar da sua espiritualidade pessoalmente. Sim. Porque parece que ao longo do tempo nós deixamos de aprender ou de entender que a responsabilidade de alimentar o nosso coração, de alimentar a nossa espiritualidade, não é da igreja, não é do pastor, não é do líder do grupo familiar, mas a responsabilidade de alimentar o nosso coração com a palavra e com a presença de Deus é nossa. Muitos de nós acostumou a viver uma espiritualidade de ouvir grandes pregadores, de ir nas igrejas, e nesse momento é um momento onde eu e você precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através da própria Bíblia. E muitos pais precisam reassumir a responsabilidade de serem sacerdotes dentro da sua casa e cuidarem também da espiritualidade dos seus filhos. É responsabilidade dos pais cuidar da espiritualidade dos filhos na infância. É responsabilidade dos pais cuidar da espiritualidade dos filhos na adolescência. Sim, nós precisamos, diante dessas mudanças inesperadas, ter a disposição de fazer as decisões necessárias.
Bem, continuando. Diante das mudanças inesperadas, busque discernir na presença de Deus as suas decisões. O texto vai dizer aqui um detalhe que pode passar até despercebido. Vai dizer que depois que Israel tomou a decisão então de partir, de ir para o Egito, de se adaptar ou enfrentar essa mudança, diz o texto que diante desse caminho, desse percurso, antes ele passou em Berseba. Mas onde é Berseba? Berseba era um lugar que para Jacó, que para o seu pai Isaque e para o seu avô Abraão, era uma região ou um lugar de encontro com Deus. Berseba, em Gênesis capítulo 21, é o lugar onde Abraão faz uma aliança com Deus. Gênesis capítulo 26 mostra que Berseba é o lugar onde Deus se encontra com Isaque. Em Gênesis capítulo 28, mostra que Berseba é o lugar onde Deus falou com Jacó através de um sonho. Sim, em tempos de mudanças, tomar decisões é fundamental, mas depurá-las e discerni-las diante de Deus é imprescindível. Foi exatamente isso que Jacó fez. Diante da mudança inesperada, ele decidiu, pegou tudo o que tinha, partiu para o Egito, mas mesmo assim antes, ele foi nesse local, muito importante para ele, para seu pai e avô, para que ele pudesse ter esse encontro com Deus. Diz o texto que ele ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Foi um momento de culto, foi um momento de entrar na presença de Deus. Sim, meus queridos, diante de mudanças inesperadas, se faz necessário nós nos colocarmos ainda mais na presença de Deus, para que a gente possa então discernir as nossas decisões, discernir as nossas escolhas, discernir que rumos que nós devemos tomar. Não, nós não somos impulsivos, não somos procrastinadores, mas diante de mudanças inesperadas, nós nos refugiamos na presença de Deus para que, diante de um diálogo sincero e transparente com o Senhor, possamos encontrar a convicção das decisões, a sabedoria para fazer as escolhas. Jesus, ele foi um exemplo disso. A sua agenda foi muito intensa. Muitas demandas, muitas cobranças, mas ele não abria a mão de estar em oração com seu Pai. Nós vamos perceber nos relatos do Evangelho que em vários momentos Jesus ele se afastava dos discípulos, da multidão, para ter um momento a sós com Deus. Um momento onde ele discernia as suas prioridades, onde ele se enchia ainda mais da presença do Espírito. Se o próprio Cristo fazia isso não só nas madrugadas, mas ele fazia também nos fins dos dias, no fim do dia. Preste bem atenção. Muitas pessoas estão se sentindo solitárias nesse momento de isolamento social. Mas o crente não é aquele que vive de maneira solitária, mas enfrenta a solidão como uma oportunidade de experimentar a solicitude. A solicitude é diferente da solidão. A solidão é estar sozinho, distante. Solicitude é estar sozinho com Deus, para ouvir o Senhor, para falar com o Senhor, para refletir. Interessante que um terapeuta, psicólogo, chamado Henry Cloud, antes do surgimento, ou melhor, antes
da pandemia afetar todos os países, lá na Europa ele tinha dado uma palestra diante do surgimento da pandemia e do isolamento social, e ele alertou que diante desse cenário era necessário reconhecer a falta de controle sobre a vida e integrar a vida em momentos de oração. Interessante que um psicólogo, um terapeuta, ele estava já alertando as pessoas, nós vamos enfrentar uma situação onde nós precisamos reconhecer que nós não temos o controle da vida, mas é exatamente diante disso nós devemos então buscar momentos de oração. A oração é um momento onde nós reconhecemos que nós não temos o controle, que nós não sabemos tudo, mas então nós nos conectamos com aquele que tem o controle, com aquele que sabe de tudo, e aquele que é a fonte da nossa sabedoria, aquele que conduz e nos orienta para as nossas decisões. Eu sei, diante do novo, diante de mudanças, surge o medo, surge a insegurança. O resultado disso é ansiedade, insônia, estresse. Mas então, experimente, enfrente tudo isso, buscando o Senhor em oração, descobrindo quais são os planos do Senhor para a sua vida, encontrando nele sabedoria e orientação para fazer as decisões e as escolhas certas. Olha só que o texto de Jeremias vai dizer, capítulo 29, verso 11 e 12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. É um texto muito interessante, porque o povo estava exilado na Babilônia, e o povo tinha expectativa que logo ia passar, que a vida deles iriam voltar ao normal, que eles iriam logo sair da Babilônia. Então, Deus vem através do profeta Jeremias dizendo, olha, esse tempo não vai passar tão rápido não. Vocês vão ter que se adaptar, vocês vão ter que tomar decisões em direção a mudanças. Mas ele trouxe essa verdade. Mas mesmo diante de mudanças, saibam que os planos que o Senhor tem para a nossa vida são planos de nos fazer prosperar e de não nos causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Por isso, em oração, busque saber esses planos desse Deus que mesmo diante das mudanças tem planos de um futuro bom para as nossas vidas. Bem, por último então, queridos, diante das mudanças inesperadas, acredite que embora o futuro seja incerto, a companhia de Deus é certa. Veja só o que diz a partir do verso 2 agora. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Verso 3, eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Até aqui, queridos. Interessante que entre o verso 1 e o verso 2, parece que algo está acontecendo, porque se Jacó recebeu então essa notícia que ele teria que ir para o Egito, e ele toma essa decisão de ir para o Egito, mas existe um certo temor no coração dele, porque no verso de número 3 vai dizer que Deus está alertando ou encorajando ele, não tenha medo, Jacó. Existe uma tensão no coração de Jacó, por quê? Porque essa tensão já nasce no coração de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 12 e 13, Deus já traz essa revelação a Abraão, dizendo, olha, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos.
Então, Jacó, diante dessa fala que foi dada ao seu avô, ele já cresceu com essa promessa, com essa revelação de Deus. Mas também houve uma fala de Deus para o seu pai Isaque, lá em Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao 3, dizendo: houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Então, diante dessa revelação que Deus trouxe ao seu avô, diante dessa fala ou dessa repreensão que Deus trouxe ao seu pai Isaque, Jacó ele fica tenso. Será que Egito? Será que essa mudança é de Deus? Será que será boa? Será que essa mudança será para o melhor, para a minha vida, para a vida da minha família? Jacó enfrentou as mudanças de um futuro certo, fortalecido por 4 promessas. E aí nós temos então o verso número 4 que diz assim, o verso 3 diz assim: eu sou Deus e seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Diante do medo dessa mudança inesperada, a promessa que Deus traz ao coração dizendo que apesar dessa mudança, essa mudança está debaixo da missão de Deus, e Deus fará de Jacó uma bênção para as nações, mesmo a partir dessa mudança. Às vezes nós enfrentamos rumos, que Deus nos leva para um trabalho novo, para uma cidade nova, para uma região nova, para um curso novo, mas ainda está debaixo da promessa de Deus, dizendo: olha, mesmo diante desse trabalho novo, dessa cidade nova, desse desafio novo, eu farei de você lá uma bênção. Então entenda, enfrente as mudanças, na certeza que Deus continua trazendo a promessa, que mesmo diante desse novo cenário, Deus pode nos fazer uma bênção. Assim como estava dizendo, queria fazer de Jacó bênção para outras nações. Mas uma outra promessa também, que brotou no coração de Jacó através dessa conversa com Deus, foi quando Deus disse que ele mesmo desceria ao Egito com Jacó. Essa é a promessa do Deus Emanuel, o Deus conosco. Mesmo na nossa vida, que é marcado sim de momentos de altos e baixos, quando nós estamos subindo, Deus está conosco, mas quando nós estamos descendo, Deus também está conosco. E nessa descida ao Egito, que consequentemente seria para o povo de Israel um tempo futuramente de escravidão, diz o texto: mas eu descerei com vocês, eu estarei com vocês. Sim, o futuro pode ser incerto, mas a companhia de Deus é certa e garantida. Seja nos bons momentos, seja nos momentos ruins. Também a promessa de um Deus redentor, de um Deus que intervém, de um Deus que age em nosso favor, porque o próprio Deus garantiu a Jacó dizendo: mas certamente o trarei de volta. Mas também Deus trouxe uma outra promessa ao coração de Jacó, dizendo: e a mão de José fechará os seus olhos. Essa é a promessa do Deus reconciliador. Porque a família de Jacó foi marcada de brigas, conflitos. Mas ao dizer que os seus últimos momentos, os seus olhos seriam fechados por esse filho que estava perdido, que estava morto e agora foi encontrado, estava vivo. Essa era uma visão para Jacó de reconciliação. Não só entre ele e o seu filho que estava perdido, mas acima de tudo entre os irmãos. Isso significa que a sua família estaria reunida. Mesmo diante das mudanças,
Nós precisamos alimentar o nosso coração com as promessas de um Deus que continua a sua missão, e não importa onde Ele nos envia, ou em que cenário Ele nos coloca, o propósito continua sendo o mesmo, nos fazendo canal de bênção. Ele promete estar conosco, Ele promete intervir, cuidar, restaurar, e Ele promete sim, muitas vezes, mesmo diante do novo, permitir que essas mudanças, que essas situações novas possam sim ser uma oportunidade de restaurar relacionamentos, de reconciliações, de restauração na família. Bem, concluindo, meus queridos, eu e você somos resistentes às mudanças, pois tiram de nós o controle da nossa vida. Mas para vencer o medo diante das mudanças inesperadas, tenha a disposição de realizar a decisão necessária. Pare de procrastinar. Não seja resistente. Tenha coragem de tomar as decisões necessárias. Mude a sua rotina. Enfrente esse novo normal. Assuma ou reassuma a espiritualidade de cuidar da sua espiritualidade, da espiritualidade da sua família. Busque discernir na presença de Deus as suas decisões. Busque, então, diante desse novo, oportunidade para estar ainda mais na presença do Senhor e, através dele, encontrar mais sabedoria. E acredite que, embora o futuro seja incerto, a companhia do Senhor é sempre certa. Bem, meus queridos, então, para a gente pensar e agir ao longo dessa semana, procure perceba e depure seus sentimentos e motivações na presença de Deus. Jacó, ele encontrou então aquele local de estar na presença de Deus. Talvez seja o seu momento de ter também esse lugar, de estar na presença de Deus, para derramar os seus medos, para entender que a sua vida não está no seu controle, para até identificar quais são os seus ídolos, mas acima de tudo, para encontrar a voz do Senhor dizendo: não tenha medo, tenha coragem. Para pensar e agir, o Egito pode lhe parecer um mundo estranho, inseguro e de grandes adversidades, mas Deus prometeu estar com você. Eu não sei qual é o seu Egito, qual é essa mudança que você tem que enfrentar na sua vida. Às vezes é profissional, às vezes é na sua família, na sua espiritualidade, nas suas emoções. Eu não sei qual é esse Egito, qual é essa mudança inesperada que aconteceu na sua vida, ou que está acontecendo. Mas saiba que Deus vai estar com você. Deus vai estar ao teu lado. Eu queria terminar frisando essa frase, onde Deus promete a Jacó dizendo: eu descerei com você ao Egito. Interessante que lá em Efésios capítulo 2, diz que Jesus, ele também desceu. Ele desceu do trono, ele se esvaziou de toda a glória, ele desceu do céu, ele saiu da presença do Pai e veio ao mundo, ao nosso encontro, para morrer uma cruz, para morrer a nossa morte, para que assim, através da sua morte, assim através da sua ressurreição, nós tivéssemos a certeza que através de Jesus nós fomos trazidos de volta para o Pai e temos a certeza do cuidado e do amor do Pai para conosco.
Deus desceu ao Egito com Jacó. Jesus desceu do céu, do trono, foi em direção a uma cruz, para que você hoje possa crer nele, possa se render ao Senhor e ser trazido aos braços do Pai e ter certeza que Deus te ama, que Ele está com você, mesmo diante de mudanças inesperadas. Por isso, queria orar com você nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, eu quero interceder pelas vidas que nos acompanham nessa celebração. Senhor Deus, esse cenário da pandemia tem colocado, ó Pai, muitas pessoas num contexto e num tempo de mudanças. Mudanças no emprego, mudanças nos recursos, mudança na agenda, nos relacionamentos, na rotina. Mas eu clamo que o Teu Espírito Santo capacite essas vidas para lidar com essas mudanças. Que o Senhor dê coragem, que o Senhor dê sabedoria, para que decisões possam ser feitas. Que mudanças possam ser realizadas. Mas que acima de tudo, diante de mudanças inesperadas e muitas delas até mesmo tristes, de um desemprego, de uma enfermidade, de uma crise na família ou no casamento, que o Senhor se faça presente, que o Senhor possa encher esses corações da Tua presença e que o Senhor possa vir de encontro, trazendo cura, trazendo restauração, abrindo portas de oportunidade, de emprego, de sustento. Senhor Deus, eu oro e intercedo por essas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Queria agradecer você que esteve conosco, nos acompanhou ao longo de toda essa celebração. Nós estamos chegando ao fim. Eu queria deixar rapidamente alguns avisos para você, tudo bem? Você tem feito as suas ligações? Esse tem sido o desafio desde quando nós começamos ou entramos nesse isolamento social. Nós temos desafiado os membros da nossa igreja a fazerem ligação para os próprios membros da igreja, para que juntos nós possamos manter a amizade, a comunhão, a unidade. Faça ligações, mande mensagens pessoais para as pessoas do seu grupo familiar, para as pessoas do seu ministério, para as pessoas que você tem um contato, para que juntos possamos permanecer como igreja em comunhão e nesse contato e nesse cuidado mútuo.
Nós continuamos a nossa ação social, onde nós estamos arrecadando mantimentos para Betel Casas Lares, famílias haitianas, para as famílias que necessitam na nossa igreja, no nosso bairro. Então você pode continuar contribuindo. Nós continuamos também arrecadando máscaras e nós temos que agradecer por tudo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja, tudo bem? Nós temos uma secretaria de apoio onde você vai encontrar apoio se você necessita de aconselhamento pastoral, orientações médicas, jurídicas, apoio psicológico ou até mesmo ação diaconal da nossa igreja. Nós vamos deixar o contato aqui dessa secretaria de apoio, tudo bem? Nós vamos mostrar aqui também os nossos horários de atendimento emergencial. Se você necessita trazer alguma doação, trazer a sua contribuição, até mesmo buscar mais informações sobre a nossa igreja, nós vamos projetar aqui os horários, mas eu queria desafiá-lo que você marcasse aqui o meu celular e agendasse antecipadamente. Tudo bem? Ótimo. Permaneça conectado com a nossa igreja, acompanhando nossas programações ao longo da semana. Divulgue para os seus amigos, familiares, divulgue os nossos canais nas redes sociais, para que juntos possamos ser evangelizadores digitais e, nesse momento, divulgar não apenas a nossa igreja, mas divulgar o evangelho, o amor e a palavra de Deus, porque vidas estão carentes da esperança e da transformação que só o Senhor pode dar. Então, seja assim um instrumento do Senhor ao longo dessa semana. Nós vamos terminar esse momento, então, fazendo a oração que o próprio Senhor nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as consolações e a paz do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e por todo sempre. Amém e amém.